Vou dar início aqui à aula número 3, a aula sobre metabolismo. Então a gente vai ver aqui alguns pontos, a definição do que é metabolismo, a gente vai ver o que é o metabolismo básico, a distribuição da energia em uma via metabólica e também as reações de oxidação-redução, também conhecidas como oxirredução. Bom, a gente inicia aqui com a definição de metabolismo, que é a soma de todas as transformações químicas que ocorrem no organismo. Bom, uma coisa que a gente tem que reconhecer sobre o metabolismo é que todo ele se inicia com a energia que é absorvida pela luz do Sol. O metabolismo, na verdade, ele vai ser as transformações químicas no sentido da passagem de energia de moléculas cheias de energia dentro de uma cadeia alimentar, né? Então a energia da maioria dos ecossistemas ela provém do Sol. Os indivíduos fotossintetizantes, representados principalmente pelas plantas, elas produzem os produtos orgânicos, né? E esses produtos orgânicos quais são? São as biomoléculas, né? Que são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos. E esses indivíduos aqui vão ser consumidos pelos indivíduos heterotróficos, ou seja, aqueles que vão se utilizar dos produtos orgânicos produzidos pelos autótrofos para poder ter a sua própria energia. Ou seja, aqui nós temos uma transferência de energia na forma desses produtos orgânicos. Bom, esses produtos orgânicos eles são inicialmente feitos nas suas unidades, né? Então nessa figura aqui, nós temos os produtos orgânicos representados por esses quadradinhos, né? E cada quadradinho desse, cada unidade dessa, nós chamamos de monômeros. Esses monômeros, cada biomolécula, ela possui o seu monômero. Então, mais para frente, quando a gente estiver falando de carboidratos, a gente vai ver que os monômeros são os monossacarídeos, como por exemplo a glicose. Já as proteínas têm os aminoácidos. Os lipídios têm como unidades os ácidos graxos e os ácidos nucleicos têm os nucleotídeos. Além dos ácidos graxos, os lipídios também têm outras moléculas que são formadoras desses monômeros, mas a gente vai explicitar isso mais para frente. Bom, algumas reações químicas, né, elas transformam esses monômeros, essas unidades, em polímeros, em construções mais complexas, né? Então o metabolismo básico, ele vai envolver primeiramente a questão da construção de moléculas maiores, as quais são construídas por essas moléculas menores. Então, por exemplo, os polímeros de carboidratos, de glicose, nós temos, por exemplo, o glicogênio, nós temos o amido, nós temos a celulose, nós temos vários outros tipos de carboidratos, vários polímeros, formados por essas unidades. Vários aminoácidos se juntam para formar o que nós chamamos um polímero, por exemplo, a miosina, que é uma proteína que é utilizada na contração muscular. Então, essa miosina ela é feita de várias unidades de aminoácidos. Os triglicerídeos, né, são feitos por várias unidades de ácidos graxos. E moléculas como, por exemplo, o DNA, justamente são feitas por várias unidades desses nucleotídeos aqui. É importante reconhecer que essas moléculas monoméricas e poliméricas, ou seja, esses monômeros e esses polímeros, eles têm contido em si energia. E é a partir disso, pessoal, a partir desse metabolismo, a partir dessas reações químicas, é que nós vamos ter a distribuição de energia dentro de um ser vivo. Bom, a gente vai ver mais para frente que esse metabolismo ele se inicia durante a nutrição, né, já que você vai ter os alimentos, a nutrição é a forma como os indivíduos eles absorvem essa energia, né, dessas moléculas que a gente viu anteriormente.
E o metabolismo ele possui duas fases metabólicas. São fases genéricas, as quais nós chamamos de anabolismo, que é a fase de construção de moléculas, e nós temos o catabolismo, que é a fase de desconstrução de moléculas. Então, se a gente olhar aqui nessa figura ao lado, nós temos moléculas simples, as quais necessitam as quais formam as moléculas complexas com a inserção de energia. Então, essas reações, onde as moléculas simples, elas, com o auxílio da energia, produzem moléculas complexas, nós chamamos de reações anabólicas. As reações catabólicas são o contrário, né? As moléculas complexas, elas liberam essa energia e também liberam essas moléculas mais simples. Na verdade, essas duas reações anabólicas e catabólicas, geralmente elas são acopladas. Um conceito importante dentro do metabolismo básico é o conceito de vias metabólicas, que são etapas intermediárias do processo. O que são essas vias metabólicas? Os processos de anabolismo e catabolismo, muitas vezes, eles envolvem moléculas percursoras, ou seja, o que nós chamamos de intermediários metabólicos. Né? Então, eu coloquei aqui uma molécula A menos complexa, se convertendo numa molécula B mais complexa pelo processo anabólico, e essa molécula B ela pode se converter na molécula A de volta, né? Menos complexa. E esses passos aqui geralmente envolvem esses percursores, né? Essas moléculas intermediárias. Então, os passos metabólicos nós chamamos de vias metabólicas. E como eu disse anteriormente, nós temos o que nós chamamos de metabolismo intermediário, que no caso são as vias metabólicas, né, tanto anabólicas e catabólicas, que geralmente elas são acopladas. Como assim acopladas? Muitas vezes uma reação de degradação, no qual libera energia, essa energia liberada vai ser utilizada justamente para a construção de outras moléculas, né? No caso aqui, na construção de moléculas complexas. Ou seja, catabolismo ele vai ajudar uma reação anabólica. E às vezes a reação anabólica ajuda as reações catabólicas. Então a gente chama isso de metabolismo intermediário, que é a integração entre as fases metabólicas. Eu coloquei aqui esse slide, pessoal, só para que a gente possa observar essas questões. Como, por exemplo, partindo aqui do glicogênio, que a gente vai ver lá na aula de carboidratos, que é uma molécula complexa de carboidratos, esse glicogênio ele é convertido em glicose. Essa glicose é convertida em piruvato. Esse piruvato é convertido em acetil-CoA, né, que é o acetato. Essa figura mostra o quê? Eu tenho aqui, pessoal, do glicogênio até acetato, uma molécula mais complexa até uma molécula menos complexa. Isso aqui segue várias etapas intermediárias. Observe aqui, do glicogênio até glicose, de glicose para piruvato até acetato. Eu tenho aqui vários passos, né, que são justamente as vias metabólicas. Né? E a gente pode observar, pessoal, que muitas vezes essas moléculas elas são comuns de vários outros metabolismos. Por exemplo, aqui triacilglicerol é um tipo de lipídio, né? Que quando quebrado gera ácidos graxos, que quando quebrado gera o acetato. Então, ó, há aqui um lipídio, uma gordura, e aqui um açúcar, o glicogênio. Eles dois têm o mesmo intermediário metabólico. Inclusive, esse intermediário metabólico pode ser utilizado para a construção de outras substâncias. Enquanto aqui eu tenho uma via metabólica de degradação, aqui eu tenho uma via metabólica de construção. Esse acetato ele pode ser utilizado para a construção, por exemplo, aqui, ó, vitamina K, de outros triacilgliceróis, de hormônios esteroides, mostrando que existe uma grande integração do metabolismo como um todo. Então, dentro de uma via metabólica, eu tenho absorção e liberação de energia, né, nas reações químicas.
E a parte da bioquímica que estuda a variação dessas reações, da energia dessas reações químicas dentro de uma via metabólica, nós chamamos de bioenergética. Então, a bioenergética significa o quantitativo de energia transferida dentro das vias metabólicas. Aqui eu tenho uma reação genérica, A se convertendo em B. Nós chamamos a substância a ser convertida de substrato. E a substância aqui formada de produto. Então, A substrato se converte em B. Então, duas situações são possíveis. Quais são elas? A possui um conteúdo de energia, e esse conteúdo de energia precisa ser liberado para a formação de B. Ou, a segunda possibilidade é A, para se converter em B, precisa absorver energia. Ou seja, quando A absorve energia, ele se converte no produto B. Assim sendo, nós temos as reações chamadas de exergônicas, que são onde a reação química provocou uma redução do conteúdo energético do substrato em relação aos produtos. Ou seja, o substrato possui uma energia e essa energia é liberada, ou seja, há uma redução da energia aqui, essa energia liberada para converter-se no produto B. E essa reação, quando ela ocorre dessa forma, nós dizemos que essa reação é espontânea. Nós temos também as reações endergônicas, que a gente diz que a reação química provoca um aumento do conteúdo energético do substrato, ou seja, o substrato, para se converter no produto, ele precisa absorver energia. Ou seja, eu posso também dizer que o produto tem mais energia do que o substrato. E quando isso ocorre, nós dizemos que essa reação ela é não espontânea. Quando a gente fala a questão de reação ser espontânea ou não espontânea, a gente tem que fazer uma pequena observação, que é qual? Que uma reação ser espontânea não significa dizer que ela ocorrerá imediatamente. Nós dizemos que a velocidade de uma reação ela pode ser muito lenta ou com uma grande energia de ativação. O que é que isso quer dizer? Por exemplo, a reação da quebra da sacarose. A gente vai ver lá no estudo dos carboidratos que a sacarose ela é um disacarídeo formado por glicose e frutose. Nesse caso, pessoal, a sacarose, a reação de transformação da sacarose em glicose e frutose, ela é uma reação extremamente espontânea. Ou seja, ela com certeza vai acontecer, só que a velocidade com que isso acontece é muito pequena. É necessário, nesse caso aqui, para essa conversão ocorrer de uma maneira mais rápida, que existam moléculas que viabilizem essa rapidez, que são chamadas de enzimas. As enzimas elas vão ser explicitadas mais no próximo capítulo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um torrão de açúcar, um açúcar em cubinhos, que se eu deixar aqui nessa superfície, ela provavelmente vai passar dias, até meses aqui, se ninguém mexer, se você proteger direitinho, ela vai ficar meses aqui nessa forma de cubo. Mas se imediatamente você coloca esse açúcar na boca, imediatamente ele vai se dissolver. Por quê? Porque na boca existem enzimas que aceleram esse processo. Então é muito importante a gente ter essa consciência. Uma reação espontânea, que dá uma ideia de que a reação possa acontecer a qualquer momento, ela só acontece se tiver uma forma de viabilizar essa espontaneidade. E a gente vai ver mais para frente que essa espontaneidade é viabilizada pelas enzimas. Bom, em relação ao conteúdo energético em si, nós reconhecemos um padrão que é chamado de energia livre. Essa energia livre padrão é energia capaz de realizar um trabalho em condições específicas. Como assim, professor? Bom, uma molécula ela tem um conteúdo energético que, como a gente viu, esse conteúdo energético ele pode ser liberado ou pode ser absorvido. A energia livre padrão significa a quantificação dessa energia. Então, quando é que a energia é liberada? Quando a energia é absorvida? Então, a gente diz que a energia ela é liberada
quando essa energia livre padrão, esse ΔG'0, ele é menor que zero, quando a reação é exergônica. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, aqui na reação da queima da glicose, que a gente vai ver mais para frente também, quando a gente estiver vendo o metabolismo da glicose, a glicose, para ela ser queimada com oxigênio e liberar CO2 e água, lembre-se que aqui são os substratos e aqui são os produtos. Então, a glicose tem muita energia. Para liberar essa energia, ela precisa da queima do oxigênio dentro das células. E isso ocorre, e essa liberação de energia, ela é mostrada, ela é quantificada aqui, ó, através desses valores. Aqui, pessoal, observem que esse valor ele é negativo. Quando você tem um valor negativo, ou seja, menor que zero, eu estou dizendo que essa reação houve liberação de energia. As unidades de energia que nós utilizamos principais são as quilocalorias e os quilojoules. Bom, uma quilocaloria significa 4,2 kJ. Então, quando a gente estiver vendo algumas reações químicas, a gente vai observar como essa aqui, por exemplo, a queima de 1 mol de glicose libera 686 quilocalorias por mol, né? Ou 2.840 kJ por mol. É só multiplicar isso aqui por 4,2 que dá esse valor aqui aproximado. As reações elas podem ser também, como nós falamos, as endergônicas, né? Ou seja, o valor de ΔG0 é maior que o de ΔG' é maior que zero, ou seja, aqui eu não vou ter o sinal de menos, eu vou ter o sinal de mais, ou não vou ter nenhum sinal, né? Representando que a reação química ela é de liberação de energia, ou, aliás, de absorção de energia. E, às vezes, algumas reações químicas elas são iguais a zero, que nós chamamos de reação em equilíbrio. Bom, como a gente viu anteriormente, né, uma via metabólica muitas vezes envolve vários passos metabólicos, várias reações químicas diferentes. E essas reações químicas elas são sequentes. E aqui no caso eu tenho A se convertendo em B, que se converte em C. Nós dizemos que essa reação aqui, de A convertendo em B e B convertendo em C, ela tem uma reação global onde eu tenho uma molécula inicial que é A, que vai se converter na molécula final que é C. E cada uma dessas reações você pode calcular a energia que é envolvida. Então, por exemplo, aqui no passo 1 eu tenho a conversão de A até B, e no passo 2, a conversão de B até C. Em relação aos conteúdos energéticos, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos fazer a soma das reações. Então, por exemplo, a soma seria A para chegar em B, mais B para chegar em C, ou seja, ΔG1 mais ΔG2. Ou seja, a soma da questão global seria a soma das duas energias, né? Por exemplo, aqui eu tenho a conversão da glicose, certo? Aliás, a quebra da glicose para a formação de uma molécula chamada de glicose 6-fosfato. Essa parte aqui é do metabolismo da quebra da glicose. Para que isso aqui ocorra, essa reação aqui ela tem um ΔG positivo, ou seja, olha aqui, não tem um sinal, ou seja, essa reação aqui ela é uma reação não espontânea. Então, o que é que acontece? Para essa reação ocorrer, ela precisa absorver esse conteúdo energético. E de onde é que vem esse conteúdo energético? Vem da quebra dessa molécula aqui, que é o chamado ATP. A molécula de ATP é uma molécula que tem bastante energia. Inclusive, é uma molécula que nós vamos trabalhar bastante quando a gente estiver falando sobre o metabolismo da glicose. Essa molécula, ela fornece na sua quebra, na sua reação com água, um ΔG negativo, ó, menos 30,5 kJ por mol. O que quer dizer isso aqui? Essa reação é endergônica e essa reação é exergônica. Essa reação endergônica diz para a gente, por causa do valor dela, que para ela ocorrer, ela precisa absorver essa energia aqui.
Quem é que fornece energia? Essa outra reação, que está acoplada a ela. Então, se a gente observar que a soma das duas reações, né, ó, aqui da glicose e do ATP, nós temos que somar as duas. Então, aqui eu tenho menos 30, né, mais 13. Eu vou ter aqui aproximadamente, né, fazendo um cálculo grosseiro, aproximadamente 17. E esse 17 que vai sobrar é negativo, ou seja, a reação global do ATP mais a glicose para formar a glicose 6-fosfato, o total ele libera 17 kJ por mol. Se você pegar menos 30 e somar com 13, vai dar menos 17. Ou seja, o ΔG global, que é igual a menos 17, significa dizer que essas duas reações somadas, elas são exergônicas, ou seja, liberam a energia para poder que essa reação poder acontecer. Essas reações de energia, muitas dessas reações de absorção e de liberação de energia, elas ocorrem, pessoal, como modificações nas moléculas em si. E essas modificações, elas muitas vezes ocorrem de forma que as moléculas elas perdem elétrons ou ganham elétrons. Isso tem um significado químico no que nós chamamos de reação de oxidação e redução. A primeira coisa que a gente tem que observar é qual é a definição de oxidação e de redução. O que é que significa oxidação? Consiste na perda de elétrons de sua forma reduzida que se converte na forma oxidada. Então, a oxidação, basicamente, a gente deve entender como perda de elétrons. E redução significa o contrário. Consiste quando uma espécie química ela ganha elétrons. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma espécie A que vai se converter numa espécie também A. Qual é a diferença dessa espécie para essa? Essa espécie aqui que está reagindo, ela vai perder elétrons. Essa que está com elétron a gente chama de reduzida, e quando ela perde o elétron nós chamamos de oxidada. E aqui o contrário, uma molécula B oxidada, quando ela ganha esse elétron, ela fica reduzida. Então observem, a molécula A ela estava reduzida e sofreu oxidação, ou seja, perda de elétron. Então ela ficou oxidada e perdeu seu elétron. E a forma reduzida ocorre quando a forma oxidada ganha o elétron e se converte na forma reduzida, né? E essas formas reduzidas e oxidadas nós chamamos de par redox. Muitas vezes, essa questão de ganho e perda de elétrons ocorre da seguinte maneira. Uma molécula A, ela para poder reagir, né, para ela se oxidar, ou seja, para ela perder elétrons, ela vai doar esse elétron para outra molécula. No caso aqui, A está reduzida e B está oxidada. Então, A sofre oxidação, ou seja, perda, e ela fica oxidada. E B, que estava oxidada, ganha um elétron e fica reduzido. E em muitas reações biológicas, essa reação de oxidação-redução, os elétrons transferidos eles são acompanhados de prótons, ou seja, a transferência de átomos de hidrogênio. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai observar na próxima slide que, por exemplo, uma molécula A qualquer, quando eu digo que ela está reduzida, ela vai ter na sua estrutura molecular um par de hidrogênios, aqui representado por H2. E a molécula B ela não vai ter esse H2. Então, a molécula A que está na forma reduzida, que vai perder elétrons para se formar na forma oxidada, ela vai perder, na verdade, quimicamente, um par de H2. Então, A reduzida tem um H2, B está na sua forma oxidada, não tem um H2. Então, esse H2 ele vai ser transferido da molécula A para a molécula B. Então, aqui nessa reação química global, eu tenho uma transferência, certo? De H2 de A para B.
Então, nós podemos ver esse fenômeno da oxirredução nessa reação aqui, onde nós temos o lactato, que tem essa formulação química, sendo convertido em piruvato. Note o seguinte, pessoal, que essa molécula tem esses átomos aqui em destaque, e essa reação, que é promovida por essa enzima, a lactato desidrogenase, você percebe que há a eliminação de duas moléculas de hidrogênio, que está representado aqui, ó, 2H+, a retirada também de 2 elétrons, e esses 2H+, saindo, formam essa espécie química aqui, C+O. Então, note que a conversão de lactato em piruvato ocorre perda de H+, e também perda de elétrons. Então, nesse processo da conversão do lactato em piruvato, nós temos o fenômeno da oxidação. Então, eu posso dizer, o lactato foi oxidado em piruvato. A reação contrária, né, da formação do piruvato em lactato ocorre quando há a adição de 2H+, e 2 elétrons. Então, nesse caso, eu tenho o quê? A redução do piruvato em lactato. Eu posso também, de outra forma, dizer, aqui eu tenho uma forma reduzida, que vai se converter numa forma oxidada, ou o contrário. Aqui eu tenho uma forma oxidada, que vai ser convertido na forma reduzida.